Olá, bom dia, queridos alunos do estado de São Paulo. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa no ensino fundamental, sexto ano. Vocês estão legais? Acordaram? Pegaram o caderno? Estão organizados? Então, é isso aí. Eu sou o professor Mauro, vou estar na mediação desta aula, vou estar aqui olhando as mensagens de vocês, todas as suas participações, espero que sejam várias, né? E quem ministrará a aula de hoje será a professora Lucy, que vocês já conhecem, né? Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Muito bem. Gente, hoje o tema da nossa aula é mergulhando nos gêneros jornalísticos e midiáticos, né? Como eu já disse para vocês, nós vamos retomar as habilidades, certo? Então, nessa semana é a semana de estudos intensivos, certo? Então, nós estamos retomando alguns conceitos. E vocês já tiveram os gêneros jornalísticos, certo? Nós já falamos sobre reportagem, sobre notícia, certo? Então, vamos lá. O tema hoje, né? Nós vamos trabalhar notícia e reportagem, tá bom? As habilidades. Conhecer as características dos diferentes gêneros jornalísticos, escritos, orais e multimodais, e a relação com a situação comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros em uso. Quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá? Revisar os gêneros textuais, notícia e reportagem. Como eu já disse, vocês já viram esses gêneros. Conhecer os gêneros jornalísticos multimodais. O que será que é isso, né? Hoje vocês vão conhecer. Interpretar notícias e reportagens, certo? Então, vamos lá. Muito bem. O nosso tema hoje, como vocês já viram, é notícia e reportagem. Eu quero que vocês respondam, né? Nós vamos dar um minutinho, porque é bem rápido, né? São só 3 questões. Nós vamos trabalhar o QR Code. Vocês já ouviram falar em QR Code? Sim ou não? Então, vocês vão colocar aí, né? Você sabe o que é QR Code? Para que ele serve? Eu não vou nem mostrar o QR Code ainda, tá bom, Mauro? Vamos deixá-los aí para imaginar o que seja um QR Code. Ou lembrar, né? Exatamente, ou lembrar. Já sabe, e né? onde você viu o símbolo QR Code? Porque na televisão tem aparecido bastante, né? Em revistas, jornais na internet, muito QR Code. Então, lembrem, né? Procurem assim, façam uma viagem lá na memória de vocês para vocês verem o que é um QR Code, tá bom? Um minutinho para vocês responderem essas 3 questões. Você sabe o que é QR Code? Para que ele serve? E onde você viu o símbolo QR Code? Então, ajude-nos, coloque o número da pergunta, né? Número Sim. 1, a resposta. Número 2, a resposta. Número 3, a resposta. Fica mais fácil de organizar aqui a participação de vocês. Vai ser muito legal ver a participação de vocês aqui no nosso chat. Muito bem. E já estamos tendo respostas então, aqui. Mais um minutinho. Professora Lucy, bastante participação aqui. Sobre a questão se sabem o que é um QR Code, né? Bastante aluno, muita gente responde que sim, quase que a maioria, né? O Guilherme, o Agnes participando, né? A Sara, o Agnes diz que o QR Code serve como código de pagamento. A Alicia diz que sabe o que é, sabe o que é o QR Code, mas não sabe para que serve. E a maioria diz que sim. Sobre onde já viu o QR Code, né? A maioria diz que viu na televisão. Muito bem.
Então, vamos lá. Para que será que serve, né, o QR Code, né? E alguns colocaram, né, que é o código de pagamento. Código de né? pagamento. Muito bem. Também, tá? O QR Code ele serve para inúmeras coisas, tá bom, gente? E é o que nós vamos ver agora. Nós vamos ver uma reportagem, tá bom? Sobre o QR Code. Eu não vou ficar explicando para vocês, porque nós vamos ler a reportagem e a própria reportagem vai abordar isso, explicar isso. Então, vamos lá. QR Code invade as escolas. A tecnologia QR Code tem tornado as aulas mais interativas. O QR Code está cada vez mais presente na vida das pessoas, sendo utilizado para compras, visita guiada por áudio em museus, pesquisas científicas, acesso rápido a sites, textos, números, programas de TV, podcasts, livros, entre outros. Atualmente, ele é utilizado nas escolas e tornou-se uma importante ferramenta educativa, pois beneficia os professores na transmissão e na mediação de informações de modo interativo aos estudantes. O QR Code foi criado em 1994 pela DensoWave, uma empresa do grupo Toyota, no Japão, para facilitar a classificação de peças de carros, mas logo houve a constatação de que ele poderia ser utilizado em outros segmentos. A sigla e abreviação que é Quick Response Code, que ao ser traduzida significa código de resposta rápida, e é uma evolução do código de barras, consistindo em um gráfico 2D, isto é, bidimensional, que pode ser lido pelas câmeras da maioria dos celulares. Ele está presente em formato digital, em um dispositivo e física impresso. Porém, por ser um código visual, precisa ser lido de forma completa, a fim de decodificar toda a mensagem. Para utilizá-lo, é necessário baixar no celular aplicativos de leitura QR Code, criados em sites específicos, com diversas opções gratuitas disponíveis. Alguns celulares já possuem este mecanismo, e não sendo necessário baixar o leitor de QR Code. Criar um QR Code não exige conhecimento de programação ou design. Basta baixar um aplicativo no celular, escolher o tipo de informação que o QR Code vai armazenar, indicar o conteúdo num campo específico e gerar o código. Após isso, é só salvar o código como imagem e usar da maneira mais adequada para cada situação. Para ser utilizado durante as aulas, o professor e os alunos devem baixar os aplicativos, armazenamento e leitura nos seus celulares. A professora Giovana, da Escola Jardim Lucas, da disciplina de língua portuguesa, começou a utilizar o QR Code em suas aulas com os alunos dos anos finais e do ensino médio e disse que essa ferramenta enriqueceu bastante as suas aulas, tornando-as mais divertidas. Os alunos estão mais interessados porque interagem nas aulas fazendo pesquisas com mais entusiasmo, completa a professora. Para o professor Odair de arte da mesma escola, o QR Code tem ganhado cada vez mais o espaço nas escolas. O mundo evoluiu e é importante usarmos as ferramentas tecnológicas, porque isso melhora a aprendizagem dos nossos alunos. A escola deve evoluir com a tecnologia, pois os nossos alunos mudaram e amam inovações. Como se pode notar, o QR Code está presente em vários lugares e não podemos deixá-lo fora da escola. Muito bem, gente. Como vocês viram, o QR Code é utilizado para muitas coisas, certo? Um aluno colocou que é um código de pagamento. Realmente, algumas pessoas, em alguns lugares, eles têm utilizado, né, Mauro, como um código de pagamento. Mas cuidado para não ter essa confusão, porque o código de pagamento é o código de barras, é o código de barras, certo? Que também nós temos nos supermercados, tá? E algumas lojas no shopping. Mas algumas pessoas já estão utilizando também, enviando o QR Code para pagamento. É porque, basicamente, o código de barras ele serve para uma informação única, né? Que geralmente é o preço do produto. Exatamente. Já o QR Code, ele te dá margem para outras informações. Ele amplia a informação. Então, eu tenho um livro que eu li, que ele fala sobre o Rio Paraná. Então, você vai virando as páginas do livro e você vai aprendendo sobre o Rio Paraná. E em diversas páginas existem códigos QR Codes, existem QR Codes, né? E quando você posiciona no celular aparecem várias reportagens e várias informações extras que ajudam a compreender a grandiosidade do rio, que é a informação básica do livro, né?
Acho que na tela o QR Code, né? Dá para ver melhor a Sim, professora. exatamente. Vamos colocar na tela, eu voltei aqui a tela para que vocês vejam exatamente o símbolo QR Code, certo? Então, sempre que você vir um QR Code, você pode posicionar o celular, né? Se for um celular que já vê automaticamente com a máquina fotográfica, ou o aplicativo, né? E você consegue acessar a informação do QR Code. E aí, gostaram dessa informação, enriquecendo os conhecimentos de vocês? Então, como vocês viram, o QR Code ele serve para várias coisas. E aí ele invadiu as escolas, você viu, Mauro? Nas escolas isso é espetacular. Exatamente, você mandar assim, o professor cria um QR Code e manda para o aluno, e aí o aluno vai lá, coloca a câmera dele e faz, e aí ele tem o texto. Professora, olha que interessante. eu sou viciado em QR Code. Toda vez que eu vejo o QR Code, eu fico curioso para saber o que tem atrás dele. Então, eu vou lá, posiciono meu celular para poder achar a informação. E aquilo enriquece muito qualquer informação. O mundo deixa de ser... É a ligação entre o mundo virtual e o mundo real, né? Faz uma ponte entre as diversas informações. É muito bacana. Muito bem, gente. Então, agora... nós vamos pensar aí no texto que vocês leram. Nós já demos a resposta, né, Mauro, do gênero textual. A gente conversa aqui, né, acaba respondendo tudo, né? Mas será que você estava prestando atenção realmente? Sim, e espero que vocês tenham gostado dessa nova informação. Então, primeira questão. O texto QR Code invade as escolas nós já demos a resposta, mas eu quero que vocês coloquem aí no chat, tá bom? Ele é uma notícia, uma entrevista, uma reportagem ou um artigo de opinião. Coloquem aí na questão número 1, A, B, C ou D. A questão número 2, qual é o assunto principal do texto? Qual é o tema, né, o assunto ali? Terceira, no texto há a presença do discurso indireto na fala da professora Giovana. Transcreva-o e passe para o discurso direto, inserindo a pontuação adequada. Travessão, 2 pontos, vírgula, né? Tudo aquilo que vocês já aprenderam a respeito do discurso direto e indireto. Nós já trabalhamos isso em outras aulas, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar, tá, na fala da professora Giovana e vocês vão pegar aí, vão transformar o discurso dela no discurso direto. Está na tela. Está na tela. A professora Giovana, da disciplina de língua portuguesa, começou a utilizar o QR Code em suas aulas com os alunos dos anos finais do ensino fundamental e médio e disse que a ferramenta enriqueceu bastante as suas aulas, tornando-as mais divertidas. Gente, prestem atenção nesse discurso, olha só. Esta fala é o discurso indireto, né? É o indireto, porque indireto. Ali nós temos 2 discursos. Nós temos o direto, que é quando ela fala... Os alunos estão mais interessados porque interagem nas aulas, fazendo pesquisas com mais entusiasmo, é o discurso direto. Isso, é o direto entre aspas. Entre aspas. E acima o indireto. Quando ela fala assim, disse que a ferramenta enriqueceu. É alguém dizendo o que ela disse. Exatamente. Então a atividade é transformar esse discurso em discurso direto. Tá bom? 2 minutinhos para vocês fazerem esta atividade, tá bom? Que são 3 questões. Primeiro, falar se é uma notícia, uma reportagem, uma entrevista, um artigo de opinião. A segunda questão, qual o tema, né, do texto, o assunto principal do texto. Isso é bem facinho, né? Bem tranquilo. Facinho, nós já demos a resposta. E o trabalho mesmo vai ser nessa, né? Exatamente. Tá bom? Eu quero saber realmente se vocês aprenderam a diferença de discurso direto e discurso indireto, porque nós estamos retomando. Então, transforme esta fala em discurso direto em 2 minutos, certo? Vamos lá? Vamos lá, gente.
Voltamos. A primeira questão, vocês não prestaram atenção. Eu e o professor dissemos que vocês iriam ler uma reportagem. Uma reportagem. E a maioria colocou notícia para falar do QR Code. Gente, vocês lembram que nós explicamos sobre notícia? Por isso que é importantíssimo, né, professor, Exatamente, essas aulas de revisão, né? É importantíssimo. Sim. O que é uma notícia? A notícia é um texto, certo? Ela informa sobre um fato atual, um acontecimento, e é um texto mais curto. A reportagem não. A reportagem, ela realmente traz uma informação sobre um acontecimento, sobre um fato, né? Porém, ela traz mais explicações, ela tem a presença do discurso direto e indireto, ela tem um aprofundamento, ela explica melhor. E como vocês podem ver, este texto, ele explica o que é QR Code, por exemplo, como o QR Code invadiu as escolas. Deixa eu ver se eu sou certo, professor. Desculpe interromper. É assim, se fosse uma notícia sobre o QR Code, seria QR Code salva a vida de pessoa. Aí seria uma notícia, porque seria algo mais imediato. Não explicaria o QR Code, Isso. mas daria a notícia, informava sobre uma situação imediata. Exatamente. Como o texto está explicando o que é um QR Code, aprofundando, desenvolvendo a temática, então é uma reportagem. Estou certo? Exatamente, é um aprofundamento da notícia. Vocês podem observar que foi um texto até longo, um texto mais extenso. E nós até falamos no início, vamos apresentar uma reportagem. Acho que vocês ainda estão com sono, mas tudo bem. Acorda, vamos povo, acordar, vamos lá, estamos chegando. Vamos lá. Afinal Centro de de contas, mídias hoje... acordando vocês. E hoje a nossa aula não foi tão cedo, gente. Começou 8h15. Me lembram da aula das 7h30? Então, tá já começamos antes, né? Verdade. Já começamos 7h30 da manhã. Bom, muito bem. O tema, o assunto principal do texto, eles acertaram. O professor Sim. colocaram que é falar sobre o QR Code. Code. Muito bem. E a presença do discurso para transformar, né, o discurso indireto e direto, eu não estou vendo aqui. Aparece aí no seu... Não, as respostas apareceram bastante misturadas, né? Como teve muita participação, e isso é muito bom. Nossa, é excelente isso. É muito bom ter participado bastante, mas acredito que fizeram no caderno, né? Organizaram direitinho, né? Porque com uma resposta um pouquinho longa, para poder digitar no celular, no aplicativo, né? Sim. Deve ter dado um probleminha. Mas acredito que todos participaram, Mas... pelo volume de respostas que nós tivemos. Mas vamos dar a resposta para eles? Claro, vamos professora, lá? por favor. Então, o discurso indireto, né? A professora Giovana disse que a ferramenta enriqueceu bastante as suas aulas, tornando-as mais divertidas. Então, vamos lá. Como fica, professor, esse discurso? Eu li o discurso indireto, agora vamos... Disse que a ferramenta enriqueceu bastante, e então a professora disse, 2 pontos. Na outra linha, travessão ou aspas, né? A ferramenta enriqueceu bastante as minhas aulas, tornando-as mais divertidas. Muito bem, perfeito. Então, como vocês podem ver, fecha aspas, né? Então, neste caso, o que acontece? Vocês podem colocar ou travessão ou as aspas. Posso repetir? Por favor. Então, a professora disse, 2 pontos, na outra linha, travessão. A ferramenta enriqueceu bastante as minhas aulas, tornando-as mais divertidas. Muito bem. E aí, Mauro, vamos pensar um pouquinho, se nós fôssemos transformar esse discurso direto, os alunos estão mais interessados porque interagem nas aulas, fazendo pesquisas com mais entusiasmo. Esse é o discurso direto. Vamos transformá-lo em um discurso indireto? Vamos transformá-lo aqui mesmo, tá bom, gente? Sem ser um exercício, vamos ver. Sim. Os alunos... isso é a professora falando, né? Os alunos estão mais interessados porque interagem nas aulas, fazendo pesquisas com mais entusiasmo. Verei. Para eu fazer? Vamos lá. Vamos ver então se eu consigo. Disse que a ferramenta enriqueceu bastante as aulas, tornando-as mais divertidas. Aí ela fala, os alunos estão mais interessados porque interagem nas aulas, fazendo pesquisas com mais entusiasmo. A professora disse que os alunos estão mais interessados porque eles interagem nas aulas e fazem a pesquisa com mais entusiasmo. Muito bem, ou fazendo a pesquisa com mais entusiasmo. Não precisa mudar, né? Exatamente, não há necessidade, mas olha só, a professora Giovana disse que os alunos e aí vocês tiram as aspas. Vocês viram como é fácil, gente? É muito importante isso na escrita, quando vocês forem fazer uma reportagem, uma notícia, tá bom? Exatamente. Então, isso é fundamental. Vamos estudar um pouquinho mais esses gêneros textuais. Agora nós temos a quarta questão.
Olha, nós explicamos agora. Será que eles estão acordados mesmo? Exatamente, Então, vamos lá. ver. Pergunta 4. Por que este texto é uma reportagem e não uma notícia? Nós já explicamos. Acabamos de explicar. Acabamos de explicar, eu quero que vocês façam aí. Nossa. A linguagem utilizada na reportagem é formal ou informal? Explique. Nós já falamos sobre notícia e reportagem, então vocês vão escrever aí. A sexta, a reportagem que você leu aborda sobre o uso do QR Code nas escolas. De que modo ele pode ajudar nos seus estudos? Também falamos aqui, mas nós falamos. queremos ideias novas, né? Outras possibilidades. Exatamente. E a próxima, em uma das aulas, você aprendeu sobre como a reportagem é estruturada. Lembra? Foi com eles, né, a reportagem do gatinho. Isso, sim, do gato, isso. exatamente. Então, vocês aprenderam a reportagem. Lembra do gato? Os Maine Coons, né? Aquele gatão bonito, preto, que eu coloquei na tela, né? Enorme, Sim. assim. Então, vamos lá. Vocês vão retornar ao texto e vão escrever a manchete e o título auxiliar. Então, eu vou voltar daqui a pouco com a tela para vocês verificarem aí qual é a manchete, qual é o título auxiliar desta reportagem. 2 minutinhos para vocês responderem, tá bom? 2 não, agora são 3. Você pode ser 3. 3, porque são muitas questões. Eu ia ver o lado deles agora, porque são bastante Sim, são muitas questões. Né? Então, pode ser 3 minutinhos. Vão responder a 4, 5, a 6 e daqui a pouquinho eu volto lá na tela, tá bom? Vamos lá. Bom, a questão, por que este texto é uma reportagem e não uma notícia?
Uma aluna aqui, Mauro, respondeu o seguinte, porque não relata um fato. Isso, eu acho que ela acertou, professora? Não, na verdade, não, porque ela relata um fato. Ela É conta que o uma QR realidade, né? Code invade as escolas. Na verdade, é porque nós já explicamos isso, gente. Prestem mais atenção. Porque ela aprofunda, ela traz uma explicação sobre um fato, certo? Que é o QR Code. Então, ela está informando sobre o QR Code, só que com um Eu aprofundamento. posso estar falando algum absurdo, professora, me corrige se eu estiver errado. Eu posso falar que a reportagem é parecido com uma aula mais jornalística, uma aula mais nos meios de comunicações, uma aula dentro do jornal? Algo parecido? Não a mesma Isso, coisa, não a mas mesma coisa, posso fazer esse paralelo? sim, você pode até dizer o seguinte, que ela está explicando sobre o QR Code, como o QR Code está sendo utilizado nas escolas. Não é uma coisa mais seca. QR Code invade as escolas. O QR Code, vamos supor, a notícia. Eu vou dar uma notícia agora para vocês. Mas vamos um exemplo. O QR Code invade as escolas, auxilia bastante no aprendizado. A Escola Jardim Lucas está utilizando o QR Code em suas aulas. Ok, né? E aí a professora disse que isso é muito bom, pronto. Né? Não, agora está explicando. Então, vocês podem ver que nessa reportagem há uma explicação sobre o QR Code, onde ele é utilizado, como ele surgiu. Então, essa é uma reportagem sobre o QR Code, está aprofundando. Ganhando repertório, aprendendo, né? Exatamente. Aí meu paralelo que é meio torto, mas ajuda a esclarecer, mas não resolve. Exatamente, ajuda a esclarecer. Não resolve, exatamente. Mas deu para, acho que agora eles entenderam. Associar. A linguagem formal, muito bem, porque uma reportagem, ela não tem uma linguagem informal. Alguns trazem, mas o certo mesmo é uma linguagem formal. Não rebuscada, gírias, né? Exatamente. Mas formal. Mas sem gírias, utilizando, né, uma forma mais, assim, da norma padrão. O padrão da língua, isso. Isso é importantíssimo, né? Exatamente. Porque dá credibilidade ao texto, né? Ao trabalho do repórter, do caso da reportagem. Exatamente. E explicar, né, eles não explicaram, mas é uma linguagem formal exatamente porque está aprofundando um fato e você deve utilizar sempre o que? A norma padrão da língua, evitando o uso de gírias, isso é muito importante. Em geral, quando nós escrevemos, devemos utilizar a norma padrão, exatamente, né? Salvo raras exceções. Em geral, é preferível usar a norma padrão. Exatamente. É a mesma coisa da notícia, né, Mauro? É também utilizar sempre a norma padrão. Agora vamos ver a manchete, aqui eles não colocaram, mas eu vou voltar aqui na tela para vocês entenderem. Por isso nós voltamos, alguns alunos no chat perguntaram, cadê as perguntas? É por conta da pergunta, né, dessa manchete, nós voltamos nessa imagem. Então, vamos lá, a manchete, certo? Qual é a manchete? QR Code invade as escolas, que é o título principal. E o título auxiliar, a tecnologia QR Code tem tornado as aulas mais interativas. Então, esse é o nosso, aqui temos a manchete, o título que é o título principal, e temos o título auxiliar. Vocês não colocaram. Oh, meu Deus do céu, será que é porque é sexta-feira? Ninguém tá... É sexta-feira. Vamos lá, gente. Esperando, né? Semana que vem haverá várias reprises aqui no Centro de Mídias, né, no nosso aplicativo. Os professores, nós e todos os professores da rede estaremos em replanejamento, né, organizando o segundo bimestre. Nossa, passou rápido, professora, muito rápido esse bimestre, Exatamente. Não? Vamos ver aqui, agora nós vamos fazer juntos, tá? Por causa do nosso tempo. Sim. Na reportagem, há a presença de aspas. Elas foram empregadas para, letra A, abordar sobre o QR Code, destacar as falas dos entrevistados, enfatizar o discurso indireto presente no texto ou informar onde o QR Code pode ser utilizado. Gente, o professor Mauro, ele já deu essa resposta. Ao longo da explicação, né? Exatamente. E quando ele transformou o discurso indireto da professora em discurso direto. Então, as aspas, elas são utilizadas para destacar a fala dos entrevistados, certo? Gente, isso é muito importante. Você está lendo uma reportagem, está lendo um texto. Uma reportagem é o texto que estamos trabalhando agora. Quando você vê alguma fala entre aspas, esta não é a fala do jornal, do repórter, do jornalista. É a fala do entrevistado, né? Em discurso direto. Exatamente, no discurso direto. Então, não há necessidade, em uma reportagem ou uma notícia, colocar o travessão. Nós só colocamos o travessão para que vocês entendam. Isso é colocado em uma crônica, em um conto, principalmente no conto, você coloca o travessão. Agora, na reportagem, não há necessidade, você coloca as aspas. Exatamente. Okay? É importante também, porque a gente aprende no senso comum, né, a colocar aquelas aspas para indicar uma ironia, né? Ah, ele disse isso. Não, na realidade, as aspas são utilizadas para indicar a fala de alguém. Exatamente. E aí nós temos aqui, na frase, atualmente ele é utilizado
utilizado nas escolas e tornou-se uma importante ferramenta educativa. O pronome ele refere-se a quem? Quem que é utilizado nas escolas? Deixa eu reler, professora. Atualmente, ele é utilizado nas escolas e tornou-se uma importante ferramenta educativa. Quem será? O ele refere-se a quem? É o pronome. O pronome, o que é um pronome? Ele Substitui o nome. Para não ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, eu coloquei o ele. Sim. O ele ele se refere a quem? Ao QR Code. Quem que é utilizado nas escolas? O QR Code. Atualmente, o QR Code é utilizado nas escolas e tornou-se uma importante Exatamente. ferramenta Por que nós utilizamos o pronome? Para evitar repetições. Senão fica um texto totalmente redundante, com muitas repetições. Vamos lá. Você sabia que pode criar QR Code com os aplicativos de leitores de celular? Nós já até falamos isso aqui hoje, né? Sim. Então, vocês baixem um aplicativo gratuito e vocês podem criar o QR Code de vocês. Eu tenho criado vários. Professora, uma curiosidade minha, não estava combinado. Esse QR Code que está na tela, se eu lê-lo com o meu celular agora, vai aparecer um texto. Vai aparecer um texto. Vai aparecer um texto? Exatamente, vai aparecer um bacana, texto. Né? Tá bom? Agora, gente, vocês vão ouvir um podcast, tá? O QR Code ajuda alunos nas aulas online. Escolas adotam o QR Code para ensinar os seus alunos. Vamos ouvir atentamente. QR Code ajuda alunos nas aulas online. Escolas adotam o QR Code para ensinar seus alunos. A EE Jardim Lucas adotou o uso do QR Code para auxiliar os alunos nas aulas online. A iniciativa partiu da professora Giovana, da disciplina de língua portuguesa, após perceber que as aulas poderiam ser mais interativas e que o QR Code incentivaria os alunos a fazerem pesquisas relacionadas aos temas abordados durante as aulas à distância. A professora disse que solicitou aos alunos que baixassem aplicativos gratuitos em seus celulares para fazerem a leitura das aulas que são enviadas a eles por meio de QR Codes. Para ela, essa ferramenta tecnológica, além de facilitar as aulas, permite que o aluno armazene as informações em seu celular e possa interagir de modo mais rápido, sem a necessidade de copiar o conteúdo. Como alguns alunos não tinham celular, a escola fez uma campanha pedindo doação de celulares usados e todos foram agraciados com o aparelho, permitindo assim que ninguém ficasse sem essa ferramenta tecnológica. Muito bem. Novamente, é um texto sobre QR Code. Porém, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção para responder a estas questões, certo? Vocês ouviram o podcast e agora vocês vão prestar atenção. Primeiro, você acabou de ouvir um podcast. Esse podcast gente, muita atenção, uma notícia, uma reportagem, um conto ou um artigo de opinião. Vocês vão ter 2 minutinhos aí para responderem, porque a nossa aula, infelizmente, está acabando. Segunda, qual é o tema do podcast? Terceira, quais são as semelhanças entre o texto 1 e o texto 2? O texto 1 é aquela reportagem, o texto 2 eu não vou contar o que é, né? Qual a diferença entre o texto 1 e o texto 2, tá bom? 2 minutinhos para vocês responderem, gente, por favor.
Muito bem. Mauro, a maioria aqui respondeu que o podcast é uma notícia. Isso significa que eles entenderam. Parabéns. Captaram a ideia. Captaram a ideia. Parabéns. Então agora vocês já sabem revisão a funcionou. diferença entre uma notícia e uma reportagem. Fiquei muito feliz hoje com vocês, gente. Parabéns. Qual é o tema do podcast? Eles colocaram, porque aqui é para mim. Ah, não, aqui aparece que é o Vai ser QR Code. QR Muito Code. bem. O tema do podcast, da notícia, QR Code. Muito bem, parabéns. As semelhanças entre o texto 1 e o texto 2 aqui. Também eles colocaram, aqui um colocou, eu acho que foi isso, que o texto 2 é uma reportagem. E que o texto 2, não, desculpa, o texto 1 é uma reportagem, eu li errado aqui. E eles colocaram que também eles apresentam o mesmo assunto. Isso, que QR é o Code. QR Code, muito bem. E só que eles não fizeram a diferença entre o texto 1 e o texto 2. Acho que foi pouco tempo. Exatamente. A gente entende, né? Exatamente, a gente Pergunta, entende. pouco Mas tempo. o que difere, Mauro, o texto 1 do texto 2? Que o texto 1 basicamente explica o que é um QR Code, né? E o texto 2, ele noticia um fato, que é o impacto, né, do uso do QR Code em uma escola, né, com uma professora. É isso? Exatamente. O primeiro é mais profundo, aprofunda o assunto, e o outro não. O segundo, ele simplesmente noticia parte do a pressuposto questão, que todo mundo sabe o que é um QR todo mundo Code, sabe o que é o QR Code. O QR Code ajuda alunos nas aulas online. Então, ele dá a notícia do que está sendo feito nas escolas. Com ele o QR noticia Code. com o QR Code, Exato. certo? Bom, depois nós temos... Vamos lá... Ai, mudou aqui. Isso. Aí nós temos o seguinte: como você observou, o mesmo assunto foi tratado em textos diferentes, reportagem e notícia. Você acha que o tema tratado justifica esse destaque? Depois vocês respondam, eu vou pedir para vocês responderem no Isso. caderno de vocês, Você tá tiver com o bom? aplicativo em mãos, tira um print da tela, né? Exatamente. Assiste a reprise da aula e você consegue responder com mais calma essas perguntas. Sim. Tanto na notícia quanto na reportagem, a presença do lead. De acordo com o que você aprendeu sobre esses dois gêneros textuais do campo jornalístico, qual parágrafo corresponde a ele? Gente, o lead corresponde a quê? É sempre o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, certo? Exatamente. Só que assim, na reportagem não há necessidade de responder aquelas 6 perguntinhas, como, quando, onde, porque como você vai aprofundar Ao longo do o texto, fato, né, ao longo da reportagem. então você não precisa responder as 6 perguntas. Agora, na notícia, sim, como, quando, onde e assim por diante. Exatamente. Dando uma ideia melhor, certo? Sobre o que vai ser abordado. Aqui esse destino, onde podem ser veiculados esses dois textos? Onde será? Onde se veiculam esses dois textos? Posso responder? Pode, por favor. Sites de notícia, televisão, rádio, podcast. Isso, você pode veicular também na internet, certo? Você pode colocar este texto na internet. Os blogs. Exatamente, em blogs. Né? Vlogs, né? Você pode fazer um vídeo e noticiar, né? Isso exatamente. Mesmo. A quem se destina essa reportagem, essa notícia? A pessoas que gostam de tecnologia, aos alunos, aos jovens também. Ao público em geral. Ao público em geral, né? Mas basicamente são essas pessoas, tá bom? Bom, muito bem. Como vocês podem ver, existem vários aplicativos gratuitos de QR Code, tá bom? Aí, nós colocamos aí uma sugestão, tá bom? De alguns aplicativos para vocês baixarem, podem printar a tela, certo? E é interessante assim, se vocês estiverem sem o celular, nós estamos pedindo para baixar no celular para vocês terem uma ideia melhor, aprofundarem os conhecimentos de vocês. Mas se vocês estiverem sem o celular, não tem problema. Vocês podem baixar, quando as aulas se tornarem, vocês podem conversar com um amigo, tá bom? E a nossa aula, gente, termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, certo? Da nossa aula de hoje, tá? E até a próxima. Lembrando que a próxima semana nós teremos reprise das aulas, então assistam, tá bom, gente? É muito importante vocês aprofundarem estes conhecimentos, tá? Tchau, tchau. Muito bem. Tchau, gente.